Olá, eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o segundo vídeo da série sobre o glúten, um componente do trigo que pode causar problemas para a nossa saúde. Então, nessa etapa, nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre quais são as doenças relacionadas ao consumo do glúten, tá? Então, deixa eu compartilhar. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá no meu canal e assista, para você não pegar o bonde andando aqui. Então, quais são as doenças relacionadas ao consumo do trigo? A gente pode ter a principal delas, a doença celíaca, que é uma doença grave, eu já vou falar um pouquinho dela. A gente pode ter alergia ao trigo, a gente pode ter sensibilidade não celíaca ao trigo, e a gente pode ter a síndrome do intestino irritável, que um dos gatilhos pode ser o trigo, ou ele pode ser um complicador posterior, né, depois que a síndrome está instalada. Então, a doença celíaca, ela é uma enteropatia crônica, é uma doença que vai acometer as células do intestino. Ela é imunomediada, então a gente vai produzir anticorpos contra o nosso próprio corpo por causa do glúten, e ela é precipitada por exposição ao glúten, quer dizer, só vai acontecer se a pessoa consumir o glúten em pessoas geneticamente predispostas. A prevalência, alguns autores vão dizer que é alta, outros vão dizer que não, mas é mais ou menos 1% da população mundial. E ela causa uma inflamação epitelial no intestino, né, na mucosa intestinal, aumentando a permeabilidade. Ela gera a produção de anticorpos e ela vai causar uma atrofia velocitária. O que quer dizer isso? Ó, dentro do nosso intestino, a gente tem essas células aqui, que são células absortivas, né? Que elas têm esse formato de microvilosidade. Por quê? Para ter uma área absortiva maior. Se elas forem esticadas, a área é menor, né? Se a gente medir essa distância aqui toda de percorrer as velocidades, essa distância é grande. Se eu medir só essa reta, é muito menor. Então, a gente guarda esse tecido todo dobradinho, porque todas essas dobraduras fazem a absorção de nutrientes. E a doença celíaca, o que é que ela faz? Um achatamento dessas microvilosidades. Então, a gente fica com uma zona absortiva menor e, com isso, a gente tem prejuízos nutricionais que podem ser graves, podem levar a pessoa até óbito por deficiências nutricionais e desnutrição, né? Então, ela causa uma inflamação crônica dentro do intestino e que depois tem repercussões sistêmicas. Então, no aparelho gastrointestinal, o que a pessoa pode ter de sintoma? Dor abdominal, arrotos, né, eructação, azia, diarreia, gordura nas fezes, indigestão de um modo geral, náusea, refluxo, vômito e flatulência. No corpo geral, a pessoa pode ter anemia crônica, desnutrição, fadiga, aquele cansaço injustificado, uma perda óssea precipitada, né? Então, precipitação de osteoporose, infertilidade, dores articulares e alopécia, que é a queda de cabelo. No desenvolvimento, quando a criança, o crescimento é mais lento da criança e a puberdade também pode atrasar. Às vezes é o único sintoma, né? Eu já tive pacientes que o único sintoma era alopecia, eu já vi crianças que não tinham sintoma gástrico nenhum, a pediatra só desconfiou por causa do crescimento mais lento. Então, é uma doença bem difícil, porque ela não traz uma sintomatologia clássica e óbvia, e alguns sintomas você pode confundir com muitas outras coisas. Queda de cabelo pode ter muitas razões, né? Então, a gente tem que estar bem atento. Por exemplo, anemia, tem muitas pessoas que têm anemia crônica, e às vezes o único sintoma que a pessoa tem é a deficiência de ferro, e é porque ela é celíaca. Também é muito comum coceiras de um modo geral, cólica, intolerância à lactose, que cursa junto, irritação na pele ou perda de peso. E transtornos depressivos, mas não só depressão, mas ansiedade também, outras questões neurológicas, porque tudo que inflamar o intestino se comunica com o sistema nervoso, tudo que causar dano no intestino vai causar dano também no sistema nervoso, porque os dois sistemas estão conectados intimamente por inervação, né? Tem o nervo vago que vai do sistema nervoso até o sistema digestivo e que é uma via de mão dupla, então tudo que incomodar em cima vai atrapalhar o intestino, tudo que atrapalhar o intestino vai atrapalhar o sistema nervoso. Aqui eu vou mostrar essa classificação MART, né? Isso aqui é uma imagem, né? Um esquema das microvilosidades intestinais. Então, isso aqui é uma velocidade normal, né? Como se fosse esse dedinho, tá tudo normal. E conforme vai avançando a doença celíaca, conforme a pessoa continua se expondo ao glúten, essas velocidades vão se achatando, né? Então, aqui é o nível máximo. Então, você vê que é muito diferente de uma velocidade saudável. Aqui a pessoa tem um grande prejuízo absortivo, e uma vez que ela tem essa lesão no intestino, demora para recuperar. Depois que ela deixa de se expor ao glúten, que faz a dieta certinho, que a gente trabalha com a suplementação, faz as correções, no mínimo 6 meses para ela começar a recuperar esse tecido e começar a regularizar a absorção dela. Então, é um tratamento de longo prazo, né? E depende muito da adesão do paciente, porque, em princípio, pode ser difícil para o paciente remover 100% do glúten da vida dele, mas vai ser necessário. E aí, uma questão muito importante, assim, como é que a gente
faz o diagnóstico de doença celíaca. E um ponto importante é que, assim, se você tem algum sintoma gástrico e desconfiou que pode ser uma doença celíaca, não retire o glúten da sua dieta até fazer os exames. Porque se você retirar, você vai impactar no resultado. Aí você vai fazer o resultado, vai dar negativo, você volta a comer e volta a ter problema. Então, se você está desconfiado, procure primeiro um médico, porque a prescrição desses exames é necessariamente feita por médico, o nutricionista não pode pedir esses exames, então você procura um gastro que possa pedir para depois você fazer o diagnóstico mesmo no gastro e depois ir para nutricionista, tá? Então, quais são os exames? Alguns anticorpos que vão dar essa dica de que está acontecendo um problema com o trigo, então essa antitransglutaminase tecidual, IgA e IgG, antigliadina, antiendomísio, tá? E, se possível, imunoglobulina A IgA total. Se só puder fazer um, antitransglutaminase tecidual. Se puder fazer os 4, melhor fazer os 4. E aqui a gente tem outros exames, por exemplo, IgE para trigo, que vai indicar uma alergia ao trigo e não uma doença celíaca, zonulina sérica, zonulina fecal, os exames genéticos de HLA, DQ2 e DQ8, porque se você não tiver a predisposição genética, é muito pouco provável que você tenha doença celíaca, esse CXCR3, e a biópsia do duodeno é o padrão ouro para realmente saber se a pessoa é celíaca e saber qual é a gravidade, qual é o padrão March da doença dela. Se o teu exame deu negativo, aí o que você pode fazer? Mas deu negativo, mas você tem sintoma e continua desconfiando que continua tendo problema, o que você pode fazer? Retirar o glúten da dieta por 4 semanas. E aí, se os sintomas melhorarem, e quando você retornar com glúten, os sintomas retornarem, aí você pode ser sensível ao glúten, mas não celíaca, tá? Isso existe também e é bem comum. Bom, o trigo é um alimento extremamente alergênico. A gente tem aqui o Consenso Brasileiro de Alergias Alimentares, que é um documento de 2018, que cita o trigo como o 4º alimento mais alergênico de todos, né? Esses 11 alimentos aqui são responsáveis por 80% das manifestações de alergias alimentares, e o trigo está em 4º lugar. Então, a pessoa pode não ser celíaca, mas pode ter alergia. E essas alergias dão diversos sintomas, elas podem ser mediadas por IgE, pode não ser mediadas por IgE, e elas vão dar diversos sintomas, como urticária, como conjuntivite, como tontura e desmaio, cólicas, asma, dermatite atópica, esofagite eosinofílica, às vezes é o único sintoma que a pessoa tem, dermatite herpetiforme é um sintoma também. Então, dá para ter uma gama grande de sintomas, e mesmo que a pessoa não seja celíaca. E a resposta dessas alergias alimentares, elas podem aparecer em vários sistemas do corpo, né? Então, na pele, nos olhos, no sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema circulatório, sistema neurológico. Coceira nos olhos é muito comum. Coceira nos ouvidos, aquela que a pessoa quer coçar assim, sacudir os ouvidos. Coceira na garganta é muito comum. Inchaço, né? Mas também tosse, falta de ar, enjoo, diarreia, gases, flatulência, pressão muito baixa, enfim, uma gama grande em vários sintomas. E o glúten também pode dar uma resposta histamínica, né? Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior à histamina, que é uma substância que o nosso próprio corpo produz, e que uma parte dela é produzida no intestino, uma parte é produzida no estômago, e uma das respostas é a pirose, a queimação gástrica. Porque no estômago, a gente tem aqui um mecanismo que é assim, a histamina produzida no estômago, ela estimula a produção de ácido clorídrico pelas células parietais, né? São 2 células diferentes. Então, existe uma autorregulação, né? Conforme eu produzo o ácido vem aqui na célula D e faz um feedback negativo para produzir menos histamina, para produzir menos ácido, para não ter excesso de ácido. Mas quando você produz muita histamina, porque você tem um estímulo muito grande por alimentos histamínicos, e o trigo é um deles, você vai ficar produzindo muito ácido de qualquer forma. Então, isso aqui dá queimação, né? A gente pode ter até 3 vezes mais ácido clorídrico do que o normal. E mais sintomas histamínicos: dor de cabeça, enxaqueca, dificuldade para adormecer, o sono muito leve, fica acordando aquele sono picadinho, hipertensão, ansiedade, cólicas, espasmos abdominais, que você não sabe se é intestinal, se é da menstruação, você fica ali na dúvida, rubores, a pessoa que fica avermelhada facilmente, come alguma coisa e fica avermelhada, piora da TPM, urticárias, fadiga, edema generalizado.
e queda de cabelo também. E existe a possibilidade, então, da sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, a gente falou da doença celíaca, das alergias, e tem só essa sensibilidade que não é, celíaca, né? E esses sintomas costumam piorar depois dos 35 anos, porque assim como a pele nossa de fora perde o viço, o vigor e começa a envelhecer, o epitélio interno também. Então, a nossa proteção, né, a nossa efetividade digestiva começa a se reduzir depois dos 35. E aí os alimentos que são potencialmente alergênicos, potencialmente indigestos, eles ficam mais nesse período, por causa da nossa fragilidade. Então, outros sintomas de sensibilidade não celíaca ao glúten. Gengivas sensíveis que sangram, vai passar o fio dental, sangra, qualquer coisa sangra. Estomatites, né, aftas, machucadinhos, céu da boca cortante, aftas recorrentes, queratose pilar, que eu já vou mostrar o que é, muita eructação, muitos arrotos, náusea depois de comer, coceira na garganta e no nariz, pirose, que é a queimação, dor epigástrica, distensão abdominal, que é muito comum, o intestino instável, que alterna a diarreia com fezes, aquelas fezes de bolinha que a gente falou, articulações doloridas e com formigamento, dores como fibromialgia, fadiga, aquele cansaço injustificado, dermatites, psoríase e formigamento nos pés e nas mãos. Olha quanta coisa. Então, a gente tem, essa é a dermatite herpetiforme, que é um sintoma clássico de problema com glúten, mas a acne também pode ser muito piorada, as dores articulares, os problemas, né, gengivite, estomatite, e essa queratose pilar, que são essas bolinhas, em geral, no braço, isso é pior, né? E aqui é uma imagem de um artigo mostrando essa manifestação, né, da doença celíaca. Então, o que acontece? A gliadina do trigo, né, do glúten, ela estimula a zonulina, que é uma proteína que atua aqui no intestino, e a zonulina vai fragilizar essas tais júnculos, que são a junção que tem entre as células intestinais. As células ficam ali, né, com esse formato de microvilosidade que eu falei, uma grudadinha na outra. As células intestinais, elas são absortivas, o alimento tem que passar dentro delas para ser metabolizado para entrar na corrente sanguínea que está aqui embaixo. Então, elas têm que ficar grudadinhas assim, e elas têm um tônus entre elas. E o que o glúten faz, a zonulina, é romper esse tônus aqui. E quando isso é rompido, você começa a ter uma resposta imunológica, inflamatória, tá? É um quadro bem complexo, isso pode ser um grau leve ou um grau muito drástico. Isso dá uma inflamação local e dá resposta imune local, e depois isso tem resposta para ossos, pele, cérebro, fígado, pâncreas e a glândula tireoide. Então, é assim, a gliadina estimula a zonulina, que estimula a permeabilidade, que estimula a inflamação, que estimula os anticorpos, que aumentam a permeabilidade. Então, isso é um ciclo vicioso que vai se autoalimentando. E, ó, tem artigos mostrando, né, essas respostas da dermatite herpetiforme, essa questão das gengivas, nos dentes, essas manchas brancas no dente também são sinal. E são muitos, né? Eu fiz o compilado desses sintomas, mas aqui o artigo vem falando, né? Claramente são várias, é uma meta-análise, né? É um estudo de vários artigos e mostrando aqui são as referências, né? Quantos artigos mostram qual sintoma. Então, são muitos artigos mostrando muitos sintomas. Tá? E mostrando esse espectro da doença não celíaca, a sensibilidade não celíaca ao glúten, né? Então, tá aqui falando dos frutanos, que eu falei, os carboidratos fermentativos, a inibição desse reparo celular ali epitelial do intestino, produção de citocinas inflamatórias, tem a inibição da tripsina e da amilase, então estimula essa resposta imuninata do Toll-like receptor 4, estimula essa resposta da imunidade adaptativa. Então, tem vários mecanismos pelos quais o glúten pode ser deletério, e aqui eles estão também elencando os sintomas, tá? E aqui mais um artigo mostrando que o glúten afeta o microbioma e aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta o estresse oxidativo e afeta o comportamento epigenético. Então, a pessoa tem lá uma genética e ela vai responder de outra forma. Também é imunogênico, citotóxico e pró-inflamatório. E a ingestão de glúten aumenta a apoptose e diminui a viabilidade de diferenciação celular para as pessoas que são sensíveis. Existem pessoas que não têm essa sensibilidade, mas a minha experiência em consultório é que muitas pessoas hoje em dia, por conta de todo aquele componente natural do glúten que a gente falou, têm resposta quando consomem trigo, principalmente quando esse consumo é recorrente, tá?
Então, o que foi abordado aqui? Quais são as doenças relacionadas ao trigo, quais são os exames para diagnóstico, quais são os sintomas principais, e no próximo vídeo a gente vai falar de alimentos fontes de glúten e alternativas ao glúten. Uma pergunta que você pode me fazer é isso: então eu sou essa pessoa que não tem sintoma, não sou celíaca, não tenho sintoma, não reconheço, preciso cortar o trigo da minha dieta? Provavelmente não, você vai poder consumir, mas como a qualidade do trigo que está sendo oferecido hoje em dia é muito ruim, tem a questão dos agrotóxicos, né, ele é potencialmente inflamatório, para quem não tem sintoma, a ideia é fazer um rodízio. Num dia você come o trigo, no outro dia você come outro cereal, aveia, quinoa, painço, trigo sarraceno, você pode alternar milho, né, as preparações para não ficar nessa recorrência. Porque você pode não ser celíaco, mas você pode ter uma resposta histamínica, você pode ter alguma sensibilidade que é sempre dose dependente. Uma fatia funciona, 2 fatias você já começa a sentir. Se comer uma fatia num dia, tudo bem, se comer no dia seguinte, você começa a sentir já, ou 3 dias seguidos. Então, a repetição pode causar sintomas, pode causar essa inflamação. Então, se você é celíaco, você vai ter, ou celíaca, você vai ter que remover todo o glúten da sua dieta, inclusive contaminação cruzada. Se a pessoa é celíaca mesmo, tem anticorpos, ela vai ter que cuidar da casa, não usar os mesmos utensílios, trocar a esponja da pia, ter uma esponja só para ela, né? O celíaco tem medidas mais drásticas que a gente tem que tomar. E aí é importante que a pessoa tenha acompanhamento de médico e nutricionista. Se a pessoa é só sensível ao glúten, ela pode só eliminar, fazer a troca e, eventualmente, ela vai consumir num caso social, numa viagem, numa situação que ela não tem outra opção e talvez ela tolere um consumo eventual. E se a pessoa não tem sintoma e negativou, ela pode consumir com mais frequência e aí cuidando da qualidade. Então, eu sugiro trigo orgânico, que seja mais eventual, sugiro não consumir a farinha de trigo mesmo orgânica. É legal você ter o grão em casa, moer para fazer a sua própria farinha, porque a farinha vem muito contaminada, e aí você faz a sua preparação, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre quais são os alimentos que têm glúten e quais são as alternativas para você fazer boas substituições. Obrigada por ter vindo, até o próximo vídeo.